Sejam bem-vindos aí a mais uma live Genad Tech. Na live de hoje iremos abordar um pouco sobre o setor de backlight em nossos aparelhos que calçam módulo de LCD, tá? Então nós utilizaremos aí como exemplo para uma explicação breve o nosso esquema elétrico do nosso iDevice, do nosso iPhone 6, tá? Então, para todo o aparelho que calçam telas, módulos frontais de tecnologia de LCD, nós precisamos de um driver de backlight para que faça aí todo o funcionamento de iluminação do nosso circuito de backlight, que é a luz de fundo de nossos displays de tecnologia LCD. Então, para quem ainda não sabe, backlight significa luz de fundo, tá? E essas luzes de fundo, chamadas de backlight, são provenientes dos diodos emissores de luz que possuem uma fileira de diodo dentro dos nossos módulos LCD, beleza? Quem já está online na live aí, por favor, compartilhe essa live para que mais técnicos, mais pessoas interessadas nesse assunto possam aí também estar aprendendo um pouco referente aí ao circuito de backlight dos nossos iPhones ou de nossos Androids. Calçando tela de LCD, independente da marca e modelo, nós teremos sempre o mesmo circuito e sempre a mesma linha de raciocínio, beleza? Então a primeira coisa que vocês devem saber quando nós falamos aí em setor de backlight, setor de imagem, é primeiramente diferenciar a tecnologia do display que o aparelho utiliza, tá? Porque aparelhos que utilizam displays de tecnologia OLED, Super AMOLED, são aparelhos que não possuem drive de backlight e possuem sim um drive DC-DC Buck Booster Inverter, onde nós vamos aí abordar em uma outra oportunidade, em uma outra live, tá? Hoje nós iremos falar dos aparelhos que calçam telas de LCD e que necessitam do drive de backlight, tá? Por que telas de OLED e Super AMOLED não possuem drive de backlight? Porque OLED e Super AMOLED não possuem os diodos emissores de luz dentro do módulo LCD, porque eles são OLED. Então OLED significa líquido diodo orgânico, tá? Então eles são diodos orgânicos dentro da tela de OLED que não necessitam aí dos diodos emissores de luz como as telas de LCD que utilizam o setor de backlight, tá? Só mais uma informação para complementar, toda a tela, todo o aparelho que calça uma tecnologia de LCD, para que o LCD acenda, ele precisa aí de no mínimo 19 volts, vamos colocar aí de 17 a 22 volts, tá? Já vi iPhone aí que gera até 25 volts para telas paralelas, tá? Então, mas uma tela original, no caso do iPhone, a tela precisa de aproximadamente 18 a 19 volts para que ela acenda os seus LEDs emissores de luz e faça a iluminação de fundo do nosso aparelho, que é denominado o backlight, tá? E os aparelhos que calçam telas de OLED, o DC-DC, que é o Buck Booster Inverter, ele não converte a tensão de 4 volts para 19 volts, pois se trata de uma tela de OLED. Então eles precisam apenas de 9 volts para que uma tela de OLED se acenda. Então essa é a principal diferença entre circuitos que calçam backlight e circuitos que são de DC-DC Buck Booster Inverter, tá? Então LCD calçam telas com tecnologia de LCD que precisam de 19 volts para que acendam. OLED precisam apenas 9 volts, de 7 a 9 volts para que acenda. Então ela tem uma qualidade de imagem melhor e tem aí um gasto de energia bem inferior a uma tela de LCD que precisa aí de 19 volts para estar acendendo, tá? Essa é a principal diferença entre backlight e DC-DC Buck Booster Inverter. Um para LCD, o outro para OLED, beleza? Então vamos começar aí a explicação de como funciona o nosso circuito e responder aí as perguntas que vocês têm aí e as dificuldades que vocês têm ao fazer uma análise no setor de backlight, tá? Independente qual seja a marca e modelo. Peguei uma página aqui do iPhone 6,
é só porque é mais comum, todo mundo já deve, que já é técnico, claro, de nível intermédio ou avançado, já conhece aí esse circuito, já sabe aí como ele trabalha, mas provavelmente ainda tem algum tipo de dúvida referente aí a esse circuito, e onde nós disponibilizamos esse tempo dessa live para fazer aí, para passar para vocês aí um pouco mais de conhecimento, né? E ajudar a vocês aí a tirarem as suas dúvidas referente às análises de falha de iluminação, tá? Um outro ponto importante que eu gostaria de abordar antes de começar a explicar como o funcionamento do backlight trabalha é o seguinte, que nós temos que saber diferenciar a seguinte coisa. Nós temos que saber diferenciar uma falha quando é uma falha de backlight e quando é uma falha de LCM. Tá? Então, para quem não sabe o que isso significa, eu vou dar uma explicação breve antes de entrar aí no setor de backlight para fazer aí e mostrar para vocês como trabalham esse setor, tá? Então, quando nós possuímos uma falha de backlight, como eu disse, backlight, luz de fundo, tá? O nosso aparelho ele vai ligar normalmente, ele vai apresentar imagem, tá? Muitos técnicos não conseguem ver a imagem devido a estar sem a luz de fundo. Mas quando o defeito é de backlight, ele sim apresenta imagem. Porém, se você pegar o aparelho que está ligado e colocar uma lanterna na tela do aparelho, você vai ver que a imagem possui dentro do display, porém você não consegue enxergá-la devido à falta de alimentação dos diodos para que eles acendam e gerem a imagem clara para vocês, tá? Mas não quer dizer porque está sem luz que está sem imagem. Tá? Então vocês têm que saber isso. Falha de backlight, o aparelho sim apresenta imagem, mas não apresenta luz de fundo. Quando nós temos uma falha de LCM, aí é o contrário. O aparelho, na hora que você liga o aparelho liga, você vê que a tela acendeu, mas a tela acendeu sem imagem. Isso é caracterizado uma falha de LCM. Aí nós vamos por Chestnut, tá? No caso do iPhone. Então nós temos, vocês anotem isso, falhas de backlight, aparelho apresenta imagem, mas não apresenta luz de fundo. Falha de LCM, o aparelho ele acende a tela, porém você vê que ela está escura a tela, porém acesa, tá? E não apresenta imagem. Aí já é denominado uma falha de LCM e não é mais uma falha de backlight, tá? Então vocês já fizeram esse teste. Viu que o seu aparelho liga, colocou a lanterna, ele apresenta a imagem, mas não apresenta luz de fundo, você tem aí uma falha de backlight clássica, né? Uma falha de backlight aí bem comum de aparecer aí em alguns iPhones e alguns Androids, tá? A causa desse tipo de defeito, pessoal, ela é causada na maioria das vezes por oxidação. Por como se trata de uma malha que trabalha com 19 volts, no caso do LCD, que é o circuito de backlight, quando ele entra em contato com algum tipo de líquido, o primeiro circuito a se danificar é o circuito de backlight, pois é o circuito que trabalha com a maior tensão, a maior voltagem nesse circuito. Então ele acaba se danificando, apresentando falhas de backlight quando entra em contato com o líquido devido à alta tensão que possui nesse circuito integrado, tá? E nessas malhas ramificadas que saem do nosso drive de backlight, tá? E outra coisa é o seguinte, para que as tensões de alimentação do nosso LCD seja liberado pelo nosso circuito, pelo nosso drive de backlight, é necessário que a tela esteja conectada. E a segunda causa mais comum que acontece quando falhas de backlights em iPhones ou Androids, geralmente é causada por falhas técnicas. Então anotem isso, vocês técnicos iniciantes principalmente, anotem. Falhas causadas por erro técnico em backlight é muito comum de aparecer aqui em minha assistência técnica. Corrijo cagada de lojista toda semana que fez falhas de backlights devido ao que? Bateria do aparelho está conectada, circuito do backlight está sendo alimentado por malha primária. Se você desconectar o display com a bateria conectada, você corre um grande risco de causar uma falha no seu circuito de backlight.
Então nunca devemos conectar ou desconectar um display com a nossa bateria conectada à nossa placa. Antes de desconectar ou conectar qualquer display em qualquer modelo de aparelho, certifique que a placa não esteja ligada e nem alimentada pela bateria ou pela fonte assimétrica, tá? Isso é uma dica muito importante que eu gostaria que vocês anotassem, porque isso aí vai valer para vocês aí sem dúvida, tá? Então agora vamos ir ao ponto, né? Vamos aí explicar como funciona aí todo o nosso circuito de backlight, tá? Se ficar ruim para vocês enxergarem a imagem aqui, peço para vocês deixarem no comentário que a gente vai dar um zoom para que vocês consigam ler e acompanhar. Vou dar o zoom pelo computador primeiro, se não der a gente faz pelo celular, tá? Eu não estou vendo as perguntas por enquanto, porque eu estou filmando com a câmera traseira do meu aparelho. Pois se eu fizesse a live com a câmera frontal, ia sair tudo invertido aí para vocês e iam dificultar o entendimento e a compreensão de vocês referente ao nosso circuito, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Então aqui eu tenho, ó, backlight driver. O driver de nosso backlight nada mais é do que um circuito integrado, que no caso do meu iPhone 6 é o U1502. Deu zoom? Pode dar, por favor. Vou entrar no outro aparelho aqui para eu já acompanhar aí as mensagens de você, tá? Aí, ó, pode dar o zoom, tá longe. Beleza, vamos dar o zoom aí, tá? Então vamos lá. Vou entrar no outro aparelho aqui para eu já acompanhar aí as mensagens. Então beleza, pessoal. Vamos lá. Circuito backlight, ele é alimentado pela tensão primária. A tensão primária que alimenta o meu driver de backlight, no caso do meu iPhone, é denominado a PPVCC mãe, que como nós sabemos é uma malha primária de nossos iPhones, tá? Então lá no conector de bateria nasce a malha V-Battery. Ela passa pelo Tigris e pelo FET, que chaveiam essa malha V-Battery para PPVCC main, tá? Então quem já acompanhou a nossa aula, que falamos de malhas primárias, malhas secundárias e terciárias, já vai entender bem do que eu estou dizendo. Então eu estou falando que a PPVCC main é uma malha primária, e uma malha primária são malhas consideradas que alimentam o circuito antes de pressionarmos a chave power. Então a PPVCC main do iPhone é uma malha que já recebe a alimentação da bateria antes mesmo da necessidade de pressionarmos a chave power. Por isso ela é denominada uma malha primária, tá? Então, pois bem, recebemos a alimentação da malha primária, PPVCC main. Por aqui nós temos um nó, tá vendo? Daqui seguimos, passamos os dois capacitores de acoplamento e a malha entra ao meu circuito integrado, ao meu driver de backlight. Então, como se trata de uma malha primária, vocês já devem saber que a malha primária trabalha com a tensão da bateria. Então, a tensão que entra em meu circuito aqui, ó, no in de entrada, tá? E esse in significa input. Input é entrada, tá? Então, a malha que alimenta o meu circuito, na entrada do meu circuito, é uma malha primária, PPVCC main, que trabalha com a tensão de 4.2 volts, que é a tensão da bateria. Então, meu circuito foi alimentado com 4.2 volts. Ainda na PPVCC main, nós temos um nó que segue, passa por um indutor, o L1503, que é denominada a bobina de backlight, tá? Então, essa é a bobina de backlight. Então, ó, a tensão passa por uma bobina. Para quem não sabe, bobina trabalhando em série numa malha, ela serve como? Para retardar a passagem da corrente. É para quê?
quando nós alimentamos, colocamos a bateria no aparelho, já vem logo uma tensão de 4.2 volts. E uma bobina em série, ela causa aí um retardo, um atraso na passagem da tensão, que é o papel dessa bobina. Ela atrasa essa tensão ela protege o circuito de uma rápida variação de tensão, tá? Então é isso que essa bobina ela faz nesse circuito. Então, ó, vem uma alimentação 4.2 e entra no IN. A outra alimentação parte do nó, passa pela minha bobina, carrega a minha bobina, que como nós sabemos, a bobina ela se carrega através de energia, vamos se dizer aqui, a bobina se carrega em campo com energia através de campo magnético, tá? Isso tinha sumido a palavra. Então ela se carrega através de campo magnético. Depois de carregada, ela libera a tensão para o circuito e que entra os mesmos 4.2 volts na malha SW. Essa malha SW significa switchale, significa switch, tá? E quando nós falamos de switch, o que essa malha de switch faz? Vou explicar para vocês agora. Só vou acabar de complementar o meu circuito para vocês entenderem para que serve cada uma dessas malhas que partem do meu drive de backlight, as malhas de entrada e as malhas de saída do meu circuito de backlight. Então nós já vimos que a alimentação PPVCC main entra no IN do meu drive, passa pela bobina e entra no meu switchale, na minha malha de switch, tá? E aqui, ó, a mesma tensão que passa na minha bobina, ela passa por meu diodo de barreira, ó, é um diodo de proteção, que nós temos o lado anodo e o lado cátodo, o cátodo, da forma que vocês acharam melhor chamar, tá? Então, vocês percebem que o cátodo está do lado direito. Isso significa que os 4.2 volts que vem da minha bateria que entra no meu switch, ela também passa pelo meu diodo e vem até do outro lado do meu circuito integrado. Eu estou dizendo isso só para vocês entenderem o seguinte: quando eu conecto a minha bateria no meu aparelho, se eu vier aqui do outro lado do meu diodo, do cátodo, antes do diodo ou depois do diodo, eu vou ter a mesma tensão, que é 4.2 volts que vem na minha bateria. E esse cátodo do diodo serve para quê? Quando a bobina, junto com o meu circuito integrado, fazer o switch, fazer o switchale para que a minha tensão de 4.2 volts gere uma tensão de 18 volts para minha malha anodo, a bobina e o switch, que é a bobina e meu circuito integrado, que faz esse switch, que chaveia essa tensão de 4.2 volts para que ela se transforme em 19 volts, para que os meus LEDs do meu LCD se acendam, tá? Então, vamos lá, mais uma vez continuar a linha de raciocínio. Então eu já disse que nós temos a bobina, nós temos o circuito integrado e já temos o nosso diodo de barreira. Esses são os três principais componentes do nosso setor de backlight comum, tá? Quando nós ligamos a bateria, a tensão de 4.2 já vem e já passa por essa bobina, passa por esse diodo e alimenta meu circuito integrado. Quando eu conecto o meu display no meu FPC, lá na minha placa eu conecto o meu display manda um pulso de enable para o meu processador e que o processador libere um pulso de enable para que o drive, o setor de backlight, comece a trabalhar e a chavear essa tensão para que o meu LCD acenda. Vou explicar melhor. Quando eu conecto o meu display e conecto a bateria, eu tenho 4 volts do lado de cá, porque meu circuito ainda não está ligado. Quando eu pressiono a minha chave power, o meu LCD é reconhecido pelo meu processador através das malhas reset e através das malhas de enable que tem lá no meu FPC, onde nós encaixamos o LCD na minha placa, tá? E quando esse LCD está conectado e que eu starto o meu aparelho, que eu ligo o meu aparelho, o meu FPC já dá a informação para o meu processador de que o LCD já está conectado.
E quando o processador recebe a informação que o display está conectado e que eu estou ligando o meu aparelho, reparem que aqui por baixo, ó, já falei da malha IN, já falei da malha switch. Agora nós temos uma outra malha que chama AP-BI2C0-SDA. Essa malha AP significa processador de aplicação, que é o nosso processador. Bi significa bidirecional, é uma malha que tanto vai informação quanto vem informação. E SDA significa Serial Data. Então isso é um protocolo de barramentos de controle. Então nós temos protocolo de barramento de controle Serial Data e protocolos de barramento de controle Serial Clock. Então data de dados e clock de relógio, que é a hora do circuito integrado trabalhar. E logo embaixo nós temos a malha SPI, que é a malha de sincronismo do meu circuito driver com o meu processador, tá? Isso é para eles trocarem informação da hora correta do aparelho ligar e da hora correta do aparelho apagar a tela, tá? E logo abaixo nós temos uma malha PP1V8 SDRAM e logo é chamada de Enable. Então, quando nós ligamos o meu aparelho, essa malha de Enable, ela recebe um pulso, por isso que ela é 1.8 volts, que o meu processador fala assim para o meu drive, ó, drive, o LCD já está conectado, eles estão pressionando a chave power para ligar e eu estou te dando um pulso de enable, ou seja, eu estou abrindo a porta para que você trabalhe corretamente. Então, quando o LCD está conectado e que nós damos o pulso na chave power, antes da tela acender, Serial Data e Serial Clock trabalha com a comunicação. E na hora dela acender, o processador libera o pulso de Enable. Quando o processador libera esse pulso de Enable, o meu circuito de driver, ele começa a trabalhar. Então, a tensão que vinha aqui de 4.2 volts até a minha switch, ela é switchada aqui pela minha bobina e pelo meu circuito integrado, e o meu circuito integrado ele é alimentado pela malha IN, de entrada, de input, tá? E logo do outro lado nós temos uma malha denominada OVP, que na verdade é uma malha de output, é uma malha de saída, e por essa malha nós já vamos ter uma saída de tensão de aproximadamente 19 volts, com o aparelho ligado e a tela conectada. Tá? Porque antes de ligarmos o aparelho eu já disse que nós teríamos uma tensão de 4.2, porque o driver não está trabalhando. Quando nós ligamos o aparelho, vem o pulso de enable, faz com que meu drive trabalhe, bobina e circuito chaveia essa tensão, fazendo com que a minha malha de saída do meu circuito integrado já tenha aproximadamente 19 volts para que o meu LCD se acenda. Tá? Espero que tenha ficado claro até aqui. Então, continuando a análise, sai aqui, ó, atenção, vou rabiscar minha televisão aqui para vocês, espera aí. Cadê minha caneta? Não, gaveta. Então vamos lá, para vocês entenderem, ó, PPVCC main, vem aqui, ó, tensão de 4.2 volts, sai do nó e vem aqui a minha tensão, ó, passa pela bobina, gera o delay, vem aqui no meu circuito e entra na minha malha switch, 4.2 volts. Antes do meu aparelho ligado, essa tensão ela vem por esse nó, passa para o meu diodo e no outro lado da minha malha anodo eu ainda vou ter 4.2 volts. E isso com o meu circuito desligado, antes do meu processador liberar o pulso de enable. Quando eu conecto o LCD, pressiono o power, o meu processador, ó, vou aqui, ó, colocar aqui, ó, power. E essa malha, ó, ela segue para o meu, ó, AP, processador de aplicação. Então, quando eu pressiono a minha chave power, o meu processador fala assim, ó, hora de ligar. Ele libera uma tensão aqui, ó, de 1.8 volts na minha malha de enable. E essa tensão de 1.8 volts é que dá o start para o meu driver de backlight começar a trabalhar. Então, a partir da hora que ele começa a trabalhar, essa malha aqui, ó, de saída, aqui
aqui já não vai ter mais 4.2 volts, porque meu driver começou a trabalhar. Então nessa malha de saída, já vai sair aqui, ó, aproximadamente 19 volts. E aí que entra o trabalho do nosso diodo. Por quê? Se meu diodo não tivesse o catodo aqui, ó, o que esse diodo de barreira faz? Ele faz com que na hora que o meu drive começa a trabalhar e gera essa tensão de 19, ele tem um nó aqui, ó, que vem para o meu diodo. E se não tivesse o catodo no meu diodo, os meus 19 volts ia voltar para a minha malha primária, ia queimar todo o meu circuito que está para trás do meu diodo. Então o que o diodo faz é isso, ele protege o circuito para os 19 volts não voltar aqui da minha malha de saída para a minha malha de entrada. Ou seja, ele passa a tensão de um lado para cá, mas daqui para cá ele não passa a tensão, apenas da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda ele não volta a tensão porque ele é um diodo de barreira, como vocês podem ver. Então os 19 volts para desse lado do diodo. Então com o meu backlight ligado, eu vou ter aqui, ó, de um lado anodo do meu diodo 4.2 volts. Do outro lado catodo do meu diodo, eu já terei 19 volts. Então é por isso que esse diodo é muito importante. Nós não podemos remover esse diodo e simplesmente fazer um jumper, pois na hora que você ligar o seu LCD, que é a bobina mais o circuito, chavear a tensão de 4.2 volts para 19 volts, os 19 volts vai passar pelo jumper e vai queimar o seu circuito para trás, tá? Na verdade ele nem vai queimar, ele vai gerar um bloqueio que não vai funcionar o circuito, mas a lógica é essa, tá? Então beleza, ligamos o circuito, liberou o enable, liberou meus 19 volts. Então aqui eu tenho um nó que vem aqui, ó, os 19 volts para minha malha anodo, 19 volts. E o mesmo nó vem por aqui e vem para todos esses três capacitores, que são de 2.2 microfarad, todos os três capacitores. E quem já fez o meu treinamento sabe, capacitores de valores baixos são considerados filtros próximos aos circuitos integrados. Capacitores de valor alto, como microfarad, são considerados capacitores de acoplamento. Então o que esses capacitores aqui fazem? Esses capacitores armazenam energia. Os 19 volts alimentam ele, então eles armazenam energia através de campo magnético e eles liberam no circuito, ó, na minha malha anodo, de acordo com a necessidade do circuito, tá? Então, ou seja, se gerar aqui, ó, uma falha de tensão na minha malha primária com o meu aparelho ligado, a minha tela não vai apagar e acender novamente, porque nós temos os capacitores como se fossem algumas 3 baterias que ainda suportam um tempinho o meu LCD ligado devido ao armazenamento de energia que eles acontecem. Então, aposto que alguns de vocês já pegaram alguns modelos de aparelhos, principalmente de iPhones, que quando você liga, a tela fica tremendo. Vocês já viram isso? Ela fica tipo piscando a tela, fica meio tremendo, você vê tudo, vê a imagem direitinho, mas ela fica tremendo, fica piscando. Isso se dá pela falta de sincronismo desses capacitores que armazenam energia. Então, nesse caso, é uma coisa que eu faço muito: retire a bateria, pressione o power com o aparelho sem energia, porque o que você vai fazer? Você vai estar descarregando todos os capacitores da placa, então você vai deixar todos os 3 no mesmo nível. Depois você conecta a bateria novamente e liga, que provavelmente já vai sair esse tremido dessa tela. Caso contrário, substitua esses capacitores para que voltem o seu sincronismo normal e a sua tela para de tremer, tá? O Diego fez uma pergunta. Acharia legal. Falei. Acharia legal se fizesse uma live indicando parâmetros iniciais de testes ou como estipular um local para iniciar um exame de causador de alguns defeitos. Não entendi bem a pergunta. Bom, pessoal, só lendo uma pergunta aqui do que deixaram aqui já, tá? Acharia legal se fizesse uma indicando parâmetros iniciais de testes ou como estipular um local para iniciar um exame de causador de alguns defeitos. Tá.
Eu vou fazer uma resposta rápida para essa pergunta aí, tá, pessoal? Ele pediu para mim criar um protocolo de análise aí para cada circuito, de acordo com o que eu entendi aí na pergunta, tá? Então é simples. Se você está com falha de imagem, você vai começar a análise pelo FPC, onde você encaixa o seu LCD. Se você está com falha de câmera, você vai iniciar a sua análise pelo FPC da câmera. Se você está com falha de aparelho que não liga, você vai iniciar pelo conector de bateria e sempre seguindo a malha e seguindo os protocolos, tá? Então, beleza, já acudi aí a sua pergunta e vamos providenciar uma live aí de protocolo de análise, tá? Se você olhar aí no nosso feed, já tem algumas lives de protocolo de análise de aparelhos que não ligam, algumas lives de protocolo de análise de fuga de corrente elétrica e o passo a passo aí. Nós já temos algumas análises dessa, tá? Eu acho que eu não fiz aí pro Instagram, eu não fiz nenhum ainda pro setor de backlight, mas no nosso canal do YouTube tem todos esses tipos de análises ao vivo lá, que foram gravadas ao vivo, né, que agora estão gravadas, mas na época foram ao vivo, que estão gravadas lá no nosso canal, tá? Com os protocolos de análise, com falha de imagem, aparelhos que não ligam, tem de todo tipo de protocolo de análise lá, tá? Tem mais alguma pergunta aí para eu continuar aqui? Não, tem elogios. Cara, tu explica muito bem. Venha para Salvador, Bahia, dar curso. Você fica onde? Nós estamos localizados em Minas, tá, amigão? Minas Gerais. Daqui uns dias nós vamos estar na capital, Belo Horizonte, nós estamos na cidade de Ponte Nova. Daqui uns dias nós vamos inaugurar aí mais uma base aí de treinamento lá na capital, em Belo Horizonte, para estar atendendo aí os alunos que vêm de outro estado fazer o treinamento aqui com a gente, tá? Nós recebemos bastante aluno aí de vários estados e que, devido a nós estarmos aqui no interior, dificulta um pouco aí o acesso de vocês. Mas agora, brevemente, nós estaremos aí atendendo aí em Belo Horizonte, tá? Então vai ficar aí um pouco mais próximo aí para vocês. Agradeço ao amigo por nos acompanhar. Então, pessoal, seguindo a linha de raciocínio, driver já acionado, aparelho já está ligado, então o meu drive já está trabalhando, já gerou a minha tensão de 19 volts, que já carregou os meus capacitores de acoplamento e já alimentou a minha malha anodo. A malha anodo do meu circuito de driver de backlight é a minha malha positiva, tá? Então, para quem não sabe, eu separei aqui uma tela, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Perdi ela já. Vou desmontar isso aqui para vocês verem. Em uma tela de LCD, pessoal, ó, dentro do LCD nós temos aqui, ó, uma carreira de diodos emissores de luz, tá? E eu estou mostrando isso para vocês porque a minha malha anodo de 15 volts, de 19 volts, é a malha que alimenta esse diodo. Para que eles acendam é necessário ter 19 volts para que ele acenda, tá? Só que ele não acende todo por completo. Então por isso nós temos aqui, ó, embaixo da malha anodo, que é a malha positiva de todos esses diodos, nós temos aqui mais duas malhas, ó, denominadas PP, LCM, BL, CAT1. Isso significa, PP significa tensão positiva, LCM, liquid crystal módulo, BL, backlight, CAT1 significa catodo 1, tá? Então nós temos malha catodo 1 e malha catodo 2. Essas duas malhas são as malhas negativas dos meus diodos. Aí a maioria da galera não consegue compreender esse circuito devido a essas três malhas, tá, pessoal? Então eu vou explicar de novo. Nós temos, ó, a malha anodo, é a malha positiva, onde o meu circuito entregado, meu driver de backlight, libera a tensão de 19 volts. E nessa malha possui alguns capacitores de acoplamento para manter esses 19 volts ativos. Tranquilo até aí. Só que nós temos duas malhas negativas, que são denominadas catodo 1 e catodo 2. Por que duas malhas negativas? Porque essa fileira de diodo que possuímos dentro de nosso display, nós temos aqui, ó, metade para cá é o catodo 1, metade para lá é o catodo 2. Então nós temos
um negativo para metade dos LEDs e o outro negativo para outra metade dos LEDs. E um positivo que são para todos os LEDs. Então, quando eu tenho 19 volts, eu tenho meu catodo 1 presente e tenho meu catodo 2 presente, todos os meus LEDs vão acender. Quem aí de vocês já pegou o aparelho que acende apenas metade do LCD, metade da tela? Isso acontece exatamente por esse motivo que eu estou explicando para vocês. Porque catodo 1 é o negativo de metade, catodo 2 é o negativo da outra metade. Então, se você tiver com falha na malha catodo 2, você vai acender apenas metade da sua tela. Se você tiver com falha nos dois catodos, não acende nada. Se você tiver com falha no anodo, não acende nada. Então nós precisamos do catodo 1 funcionando, que é o negativo da tela, o catodo 2 funcionando, que é o negativo da outra metade, e precisamos do anodo funcionando, que é a alimentação de 19 volts, para que meus LEDs se acendam, tá? E nós temos mais uma coisa aqui, que eu vou explicar para vocês, mas não vou entrar muito em detalhe, é só que alguns técnicos já vão se assimilar quando eu começar a falar, tá? Que essa tela é uma tela comum, mas nós temos aparelhos, por exemplo, o iPhone 6 Plus, que em vez de 2 malhas catodos, ele tem 4 malhas catodos. Por quê? Os LEDs, como a tela ela é maior, ela precisa de mais quantidade de LED. Então divide 1/4 dos LEDs para uma malha catodo, o outro 1/4 para outra malha catodo e o outro 1/4 para outra malha e assim por diante. Então nós temos 4 catodos quando se trata de um iPhone que seja Plus, tá? Então essa é a diferença. Quando nós temos um iPhone comum e nós temos uma falha no catodo 1, acende metade e a outra não. No iPhone Plus, nós podemos, a tela se divide em 4 partes. Então algumas se acende só a parte de cima, do lado e a de baixo, e do lado de cá fica apagada. Então você tem falha ou no catodo 1, ou no catodo 2, ou no catodo 3, ou no catodo 4, tá? Então, mas eu estou explicando uma falha de iPhone comum que possui apenas 2 catodos. Só estou levantando essa observação para depois não falarem aí que eu não avisei, tá? Que iPhones Plus, eles têm 4 malhas de catodo e 2 malhas de anodo. Beleza? Pergunta. O Smart Gold perguntou, ou somente em todos os Plus ou somente o 6 Plus? Em todos os Plus, tá? Até o 8, que ainda calça tela de LCD. Lembrem-se do início da live. Só apenas aparelhos que calçam LCD que possuem malhas de backlight. Então o iPhone 6 Plus, ele possui 2 drivers de backlight, possui 2 circuitos de backlight, possui 4 malhas catodos e possui 2 malhas anodo, porque ele tem 2 circuitos idênticos a esse, só que ele possui 2. É tudo duplicado no Plus, tá? Porque a tela é muito grande, então ele precisa de 2 drivers desses para que a tela acenda por completo. Então ele tem 2 drivers, 4 catodo e 2 anodo. Sempre que no comum nós temos 1 driver, 2 catodos e 1 anodo. Ficou claro? O Fred Apple perguntou, existe diferença entre tensões nas telas de LCD e OLED? Existe diferença, não sei se você acompanhou o início da live, tá, amigo? Mas eu falei aí no início da live, quando terminar, você volta um pouquinho, só para não ter que explicar novamente e atrasar aí o resto do conhecimento do circuito. Mas tem diferente sim, OLED acende com 19 volts e LCD com... OLED acende com 9 volts e LCD com de 17 a 22 volts que precisam para acender a tela, tá? Mas OLED é apenas 9 volts, tem a diferença sim. E OLED não tem drive de backlight, tem circuito DC-DC, é um circuito um pouco diferente, tá? A estrutura e engenharia do OLED para o LCD são aí diferentes, tá? Então tem diferença de tensão sim, de 9 volts OLED, 19 volts LCD. Tranquilo? Então vamos lá. Então agora nós já sabemos que o catodo 1 é o negativo responsável pela metade dos LEDs do meu display e o catodo 2 é o negativo responsável pela outra metade. Então se você está com um iPhone que está com falha de imagem em uma das partes apenas, acende um pedaço e o outro pedaço não acende, vai por malhas catodo, ou catodo 1 ou catodo 2. Então o que vocês podem fazer? Ir lá no FPC, porque essa malha, se eu copiar ela aqui, eu vou copiar ela daqui a pouco, eu só não vou copiar agora porque senão vai bagunçar a escrita que eu fiz na televisão.
Se eu copiar essa malha e seguir essa malha ela passa por um filtro, tá? Um filtro, um FL, e segue para o meu contato FPC. Tá? E o contato FPC é onde a gente encaixa o LCD. Então, se você quiser saber se uma dessas malhas está com defeito ou não, a primeira coisa é verificar a condução reversa. E para quem não sabe o valor, é aproximadamente 450 mV, malha cátodo 1 e cátodo 2. Tá? E para quem não fez o meu treinamento, tenho certeza que não conhece a forma correta de análise e de utilização da escala de condução reversa. Então, no meu treinamento presencial ou online, nós explicamos exatamente como você vai identificar o valor de condução reversa de cada malha só pelo nome da malha e pelo seu alvo, sem a necessidade de ter uma placa igual em funcionamento para você fazer a comparação. Tá? Então, eu explico isso bem detalhadamente porque isso é a chave do reparo em placa. No nosso treinamento nós explicamos aí como você vai saber o valor em condução reversa de cada malha sem precisar de ter uma malha para você comparar. Então qualquer placa que você pegar para reparar, você vai medir condução reversa e já vai ter certeza do valor que tem que apresentar nessa malha apenas com a técnica que nós ensinamos aí em nosso treinamento, que é o maior segredo aí da galáxia. Brincadeira. O Wagner fez uma pergunta. Então, no caso de aparelho que é OLED e você coloca a tela de LCD, o CI vai estar na tela? Isso aí, quem perguntou? O Wagner. O Wagner, isso, cara, é uma coisa aí bem interessante que os chineses burlam, né? Pra gente aí tá utilizando aí as telas de LCD em aparelhos que calçam telas de OLED. Primeiro, para quem já foi meu aluno sabe, eu repudio pessoas que colocam telas de LCD ou telas que eu esqueci até o nome que eles chamam aí, Incel. Não presta, pessoal. Tela Incel é nada mais do que um LCD mais fino, tá? Então, se o aparelho ele vem de fábrica com uma tela de OLED, nós temos que respeitar a tecnologia de fabricação do aparelho e utilizar uma tela de OLED. Você não é porque se a tela Incel ela é mais barata que você vai utilizar. Eu vejo gente perguntando, pessoal, tela Incel no aparelho A50 fica boa? Não fica, fica uma porcaria, fica um lixo, porque você está trocando a tecnologia do seu display. Desculpa, vocês estão tirando uma tela de OLED e colocando uma tela de LCD. E exatamente por causa disso, a tela de OLED lá no A50, ela vai trabalhar com 9 volts. Quando você coloca uma tela de LCD, uma tela Incel, ela tem que trabalhar com 19 volts. Então, vocês lembram que no início, quando começou a lançar essas telas paralelas, as telas não tinham regulagem de brilho? E é exatamente por causa desse motivo. Por que ela não tinha regulagem de brilho? Porque o nosso conversor DC-DC Buck Booster Inverter, que trabalhamos em placas que trabalham com tecnologia de OLED, ele não conversava com o LCD, ele não tinha o poder de regular um LCD, porque ele é projetado para regular uma tela de OLED. Então as telas elas vinham sem regulagem de brilho, porque você trabalhava com circuito DC-DC e colocava uma tela de LCD. Então ela não tinha regulagem de brilho, porque o circuito não era projetado para isso. Aí o que os chineses fizeram? Pegaram mais um circuito integrado, colocaram mais um circuito integrado lá na tela que você está comprando, já vem agora com mais de um circuito integrado, para que esse circuito integrado que vem na tela regule o brilho do seu aparelho, que você está fazendo aí besteira de estar colocando uma tela de OLED, de LCD em aparelhos que calçam Super AMOLED ou AMOLED. Então hoje em dia elas já tem brilho, mas é por causa do circuito integrado que está na tela. Só que quando você coloca, uma outra desvantagem de colocar uma tela de LCD em aparelhos que calçam OLED, porque como você já sabe, a tela de LCD ela consome mais energia, ela precisa de 19 volts, então tem o que? Um conversor, um driver de backlight também na tela, então já foi para 3 circuitos integrados de uma tela. Que é um circuito integrado para regular o brilho, que agora eles já estão colocando esse circuito junto com o circuito que faz os 9 volts se transformar em 19 para que o LCD acenda. E isso faz com que seu aparelho fique mais lento, perca a qualidade de imagem, perca a qualidade de toque, descarregue mais rapidamente, e fora que você está forçando o seu drive DC-DC, o seu conversor DC-DC, que era para estar acendendo uma tela de OLED, está acendendo um LCD.
Tá? Então aí os chineses criaram aí um monte de circuitos integrados e colocaram dentro de nossas telas que vendem pra gente aí como incel, como tela com primeira linha com brilho. Isso não existe, pessoal. Se a tela veio de fábrica OLED, coloquem OLED. É mais cara? É mais cara, mas fazer o quê? O cliente tem que pagar pela qualidade do serviço. Aí você coloca numa tela primeira linha e fala com o cliente que não tem garantia. O primeiro problema que acontecer, ele vai voltar na sua loja. Você vai ter dor de cabeça. Se ele for na justiça, vocês vão ter problema com isso. Então não façam isso, tá? OLED é OLED, LCD é LCD e pronto. Se vocês for trabalhar com J5 Prime, J7 Prime, que já vem com LCD de fábrica, pode colocar da pior qualidade que vai ser a mesma coisa, porque todas as primeiras linhas são de LCD e ele já vem com LCD de fábrica, então fica de boa. Agora, quando é OLED, descartem a possibilidade de colocar tela em céu, primeira linha, o que for, tá? Então vamos continuar. Então, ó, só fazer mais um resumo aqui, ó. Pessoal, quantos minutos tem de live aí? Só conferir aqui. São 8h45. Quem puder, por favor, fala quantos minutos tem aí, que eu tenho que finalizar antes de 55 minutos, senão a live cai e eu não consigo deixar ela salva para vocês assistirem depois, tá? Então vamos continuar, vou fazer um resumo do que eu expliquei até agora, tá? Tensão primária, alimenta drive pela malha IN, alimenta drive pela bobina, pela malha SW. Pressiono o power do meu aparelho, malhas de barramento de controle comunica com o processador, que o LCD está presente, processador libera o pulso de enable para o meu drive começar a trabalhar. A partir da hora que meu drive começa a trabalhar, a malha de saída gera uma tensão de 19 volts, que o meu diodo não deixa voltar para a minha malha primária. Então ela empurra essa tensão para frente, que carrega os meus capacitores de acoplamento e segue para a minha malha anodo. A tensão de 19 volts pelo meu drive já está trabalhando. Nós temos malha catodo 1 e catodo 2, que é o negativo para metade do diodo e o outro negativo para a outra metade. E logo abaixo nós temos a malha AP para PMU, para backlight CLK, clock. Então é processador de aplicação para PMU em comunicação com backlight driver serial clock. E embaixo nós temos processador de aplicação para PMU de comunicação com backlight e SDI, são malhas de sincronismo. Então, quando nós começarmos a analisar um aparelho com falha de backlight, primeira coisa, ir no contato FPC de nosso aparelho e verificar a condução reversa desses aparelhos. Quem ainda não foi meu aluno e quem ainda não sabe os valores que tem que apresentar em condução reversa em cada uma das malhas, peguem um outro aparelho que esteja funcionando e comparem o valor em condução reversa dessas malhas. Tá? Então você já sabe que malha catodo 1, catodo 2 e anodo nunca podem apresentar open line, nunca podem apresentar valor também próximo de zero, que significa curto-circuito. Tá? Ela sempre tem que apresentar o valor aproximadamente de 450 mV. Verificou a condução reversa, essa malha está presente? Conecta a tela no aparelho, liga o aparelho e verifica se as tensões estão presentes. Se a tensão não está presente, você pode ter uma falha de malha enable, que não está liberando o enable para o drive trabalhar e gerar as tensões. Você pode ter uma malha de falta de comunicação de serial data e serial clock, que vai para o processador. Se não tiver sincronismo, driver também não vai trabalhar. Confiram todas essas malhas, A1, A2, C1 e B1, todas em condução reversa. Confiram as malhas CAT1, CAT2. Confira a malha serial clock e de sincronismo com o processador. Conferiu tudo isso? Pegue aqui, ó, indutímetro, verifica a indutância desta bobina, porque se essa bobina estiver com seu valor aqui, ó, que ela é uma bobina, ó, de 15 microhenry, se o valor dessa bobina estiver alterado aqui no meu indutímetro, não vai funcionar. Substitua a bobina. Respondendo uma pergunta que deixaram na caixinha de pergunta: como eu meço a bobina, como eu meço o diodo, como eu meço os capacitores? Respondendo para vocês: bobina 15 microhenry, indutímetro tem que apresentar 15 microhenry, variação aproximada de 20%, tá? Diodo, como nós medimos o diodo? Pegamos aqui, ó, multímetro, escala de semicondutor, escala de diodo. Coloca aqui, ó,
duas ponteiras, uma de um lado, outra da outra, do lado anodo para o catodo, vai apresentar aproximadamente 200 mV. Quando você inverter, tem que apresentar open line, tá? Então, ó, de um lado e do outro, 200 mV. Inverteu, tem que dar open line. Deu esse valor, você já sabe que o seu diodo está bom. Não tem necessidade de trocar o diodo, tá? Então, assim que testa um diodo, e com indutímetro nós testamos a bobina. Quer testar os capacitores? Verifica aqui, ó, multímetro, continuidade. Vocês já viram que os capacitores estão todos em paralelo. Nós não temos capacitor em série no circuito de backlight, a não ser no iPad. Então, ó, no circuito de backlight, para medir os capacitores, continuidade, coloca uma ponteira no terra, uma ponteira no capacitor. Um lado vai bipar com terra, o outro lado não pode bipar com terra. Se os dois biparam dos dois lados com terra, essa malha está em curto, tá? Então os capacitores eles podem bipar apenas de um lado com terra. Então assim você já vai fazer o teste do kit, né? Que é o teste da bobina, o teste do diodo e o teste dos capacitores. Tirou isso, valor de condução reversa está ok e não está gerando as tensões, substitui o seu drive de backlight. Nosso tempo aqui encerrou por hoje, porque senão a live vai cair. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, acredito que foi bem produtiva, deu para explicar bastante aí para vocês. Quem tiver alguma dúvida, abre o esquema elétrico, copia o nome dessas malhas e seguem essas malhas. Vou fazer rapidamente para vocês verem, ó. Se eu copiar aqui, ó, PP, LCM, anodo, ó, copiei PP, LCM, anodo, coloquei ali, ó. Se eu seguir a malha, vocês vão ver que, cadê? PP, LCM, anodo, ela segue, ó, diretamente para o meu FPC, para o meu conector do display. Então, se eu tirar a condução reversa aqui, eu já vou saber qual o valor que vai me apresentar, se está certo ou se está errado. E durante o trajeto do meu drive até o meu FPC, nós temos um filtro, FL2024. Nós temos um filtro desse, tanto na malha anodo, quanto na catodo 1 e na catodo 2. Uma dica, tá? A primeira coisa com falhas de imagem, verifique os 3 filtros. Filtros da catodo 1, filtros da catodo 2 e filtros da nossa malha anodo. Nesses filtros sim vocês podem fazer um jump, mas não conta para ninguém não, senão eles vão brincar comigo. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima live. Tamo junto, espero que tenha gostado. E mais uma vez peço para que vocês compartilhem essa live para que mais técnicos possam assistir. E assim nós continuaremos aí nos interagindo aí no decorrer dessa semana. E sexta-feira nós teremos aí uma outra live. E peço para que vocês deixem sugestão aí de assunto para abordarmos na próxima live. Tamo junto, fiquem com Deus, até mais. Valeu! Fala aí, galerinha, acabou que eu não demorei nada, já estamos aí de volta. Acabamos aí de finalizar a nossa live, onde explicamos um pouco do funcionamento do circuito de backlight. E eu tinha preparado aqui uma tela para eu mostrar para vocês aí com um pouco mais de precisão, quando eu expliquei na live referente às malhas catodo 1, catodo 2 e anodo, onde eu disse para vocês que a malha de anodo se trata de uma malha positiva do nosso setor de backlight. E catodo 1 e catodo 2 são as malhas negativo 1 e negativo 2, que são referentes a negativo 1, metade dos LEDs, negativo 2, referente a outra metade. E eu gostaria de ter explicado isso ao vivo para vocês aí na live, porém aí o tempo foi curto, tá? Porque 55 minutos passa voando aí, quando eu estou aí com vocês aí, graças a Deus. Então, o que eu fiz? Eu esperei aí a live terminar e vou fazer essa postagem aí para vocês compreenderem melhor como esse circuito funciona. Então aqui eu tô com uma tela, não sei de qual modelo que é, eu sei que é uma tela de LCD, tá? Parece que é do M20, se eu não me engano, é uma tela de LCD. Por que de LCD? Porque se eu pegar aqui, ó, eu consigo desmontar a tela, ó, e verificar as camadas que possuem dentro dessa tela. E como eu consigo desmontar, eu consigo ver também os LEDs que possuem dentro da minha tela. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui no microscópio, ó. Esses aí são os LEDs, ó. Tá vendo? Tá vendo o microscópio lá? Esses aí são os LEDs, ó. Do outro lado aqui, ó, nós temos, ó, os contatos. E esses contatos, ó, eles me falam assim, ó, o seguinte, ó.
Olha lá o que eles estão me falando, ó. K2, K1 e A. Isso significa anodo, cátodo 1 e cátodo 2. Então, para eu provar para vocês o que eu acabei de explicar, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Reparem a minha fonte assimétrica. Regulei a minha fonte em 21 volts. Eu disse que uma tela de LCD, ela necessita de 17 a 23 volts, de acordo com o modelo, mas é sempre nessa base, de 17 volts a 23 volts. Então eu setei a minha fonte assimétrica a 21 volts. Então eu peguei aqui, ó, 21 volts. Reparem, ó, malha anodo. Então nós temos aqui, ó, duas malhas catodo, onde eu soldei dois fios, tá vendo, ó? Catodo 2, catodo 1. São malhas negativas, tá vendo aqui, né, verdade? E aqui, ó, malha anodo, tá? Então o que eu vou fazer, ó, pede positiva, vou colocar aqui, ó, anodo. Olha, conectei a minha pede positiva na minha malha anodo. Agora eu vou conectar a minha catodo, a minha catodo 1 na minha negativa. E como eu vou conectar apenas na catodo 1, eu vou provar para vocês que vai acender apenas metade do LED da minha tela. Então, ó, se eu conectar aqui no catodo 1, reparem lá no microscópio, ó, os LEDs, ó. Já coloquei aqui, ó, anodo, ó, já está conectado a minha fonte. Agora eu vou pegar aqui, ó, a negativa e vou ligar no catodo. Olha, e reparem, ó. Ó, aí os LEDs acesos. Então eu liguei apenas em um catodo. Então se eu diminuir e abaixar aqui, ó, mostrar para vocês, ó. Reparem, ó, eu tenho um LED aceso, um apagado, um aceso, um apagado, um aceso, um apagado. Por quê? Porque eu liguei apenas um catodo e um anodo. Então, ó, se eu trocar o meu catodo, reparem mais perto, por favor. Se eu trocar o meu catodo aqui, ó, tirei do catodo 1, LED apagou, liguei no catodo 2, acendeu os outros LEDs, tá vendo? Acendeu só metade, vou trocar de novo, ó. Repare que o primeiro aqui tá aceso, na hora que eu trocar aqui, ó, agora é o segundo que tá aceso, acendeu só metade. Agora, se eu colocar o meu negativo no meu catodo 1 e no meu catodo 2 junto, olha que legal, já acende todos os LEDs da minha tela. Isso fazendo uma explicação na prática para vocês, e assim dá para vocês verem, ó, a tela completamente acesa. Eu consigo testar a minha tela sem eu precisar de estar conectado ela no meu aparelho através da minha fonte assimétrica. Calibrada a 21 volts, desde que seja uma tela de LCD. E tá aí, todos os LEDs acesos. Se eu quiser acender metade dos LEDs apenas, conecto apenas em um dos catodos. Acendeu metade. Se eu colocar no outro, acende a outra metade. Se eu colocar nos dois, acende todos os LEDs. Legal, né? E agora eu vou pegar uma outra tela para vocês verem, ó. Aqui, ó. Vou pegar uma outra tela para vocês verem que dá para fazer em qualquer tela, ó. Olha, reparem lá de novo, ó. Aqui, ó. K2, K1 e anodo. Anodo positivo, K1 negativo 1, K2 negativo 2. Então vou pegar aqui, ó, positivo e vou colocar na minha malha anodo, minha malha positiva. Vou pegar aqui, eu já vou ligar os dois catodos para acender a tela completamente, ó. Liguei nos dois catodos e olha, aí está, ó. A minha tela, ela está quebrada, porém ela está acesa. Olha o LED aí, ó, aceso. Todos os LEDs acesos e eu já consegui ver que minha tela está quebrada sem eu precisar de colocar em um aparelho. Se eu desconectar aqui na fonte, ó, desligou a tela. Conectei, a tela aí novamente. E um outro teste interessante de vocês fazerem é para vocês perceberem a qualidade da tela paralela que vocês estão trabalhando mesmo quando se tratam de uma tela de LCD. Então, se vocês querem saber a qualidade e o tanto que essa tela está consumindo, é simples. Verifiquem sua fonte, ó. Antes de eu pressionar aqui, ó, antes de eu conectar o plug da minha fonte na minha tela, a minha fonte está com consumo aproximadamente 0. Reparem a fonte. Quando eu conecto aqui que minha tela acende, ó, ao consumo 90 mA já acendeu a minha tela.
Então, se vocês pegarem uma tela de baixa qualidade, ela vai gastar mais que 90 mAh. Então, vocês vão ver que o mesmo modelo de tela original e paralela vai ter uma diferença de consumo de corrente, para vocês verem aí a real qualidade da tela que vocês estão trabalhando, tá? Então, essa foi só uma dica para complementar aí todas as informações que nós acabamos de encerrar a live que rolou agora referente ao circuito de backlight. Então, para quem está assistindo esse vídeo e que não assistiu a nossa live, eu peço para que assista a live completa, para que vocês possam entender exatamente o fundamento desse teste que eu estou realizando aqui nesse vídeo, tá? Que só vai entender quem tiver assistido aí a live. Beleza, pessoal? Então esse é mais um macete aí que eu estou passando para vocês aí. Tranquilo? Tamo junto, boa noite e até mais. Valeu!